Meninas, hoje eu quero compartilhar com vocês sobre a bondade. O que a Bíblia fala sobre o que é bondade e que implicações isto tem para a minha vida e para a sua vida. Convido você que abra sua Bíblia no livro de Tito, capítulo 2, e nós iremos ler apenas o verso 5. O apóstolo Paulo, ele escreve aqui as características que devem existir na vida de uma mulher cristã, na vida de uma mulher piedosa que ama a Deus. Diz o seguinte: a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. As mulheres mais velhas, elas deveriam ensinar as mulheres mais jovens a serem bondosas em suas ações, na sua fala, com seu marido, com seus filhos, com seus empregados, com todos que estivessem ao seu redor. E essa palavra bondade, na língua em que a Bíblia foi escrita, ela tem um significado de generosidade, benevolência. E em um sentido mais amplo, ela tem a ver com compaixão, com boas obras. Mas precisamos compreender, meninas, que a bondade não é algo que vem de nós. Lá no livro de Romanos, capítulo 3, a palavra de Deus nos diz que com a entrada do pecado no mundo, não existe um homem bom, não existe um justo sequer. Mas ela é clara quando ela diz que a bondade, ela é uma das características do fruto do Espírito. A bondade é uma virtude, é algo que Deus aplica, produz em nossos corações. Ela também vai dizer que nós devemos buscar acrescentar virtudes à nossa fé, que nós devemos desenvolver o fruto do Espírito. A bondade, ela deve ser expressa por nossas ações. E lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, nos versos 9 e 10, meninas, o apóstolo Paulo está falando ali que a nossa beleza não deve se encontrar nas nossas vestimentas, nas nossas joias, mas nas nossas boas obras. E o termo lá, boas obras, tem o mesmo significado na língua em que a Bíblia foi escrita de bondade, ou seja, obras bondosas. Logo, a nossa beleza deve se destacar, meninas, pelas nossas obras bondosas que agrada a Deus. Quando falamos de bondade, vem logo à nossa mente inúmeras mulheres bondosas que Deus coloca nas nossas vidas. Porém, nem sempre o fato de demonstrarmos bondade quer dizer que estamos fazendo de uma forma que agrada a Deus, porque muitas vezes nós estamos tendo atitudes bondosas com outras pessoas, mas com um pesar no nosso coração, com tristeza, murmurando, resmungando. A bondade, ela deve ser fruto do conhecimento de quem Deus é. A bondade, ela deve ser fruto, meninas, do conhecimento que temos de qual é a vontade de Deus para as nossas vidas e como é que Ele quer que venhamos a fazer em determinadas situações. A palavra de Deus é clara quando nos diz que tudo que venhamos a fazer, nós não devemos fazer como para homens, mas devemos fazer como para o nosso Deus. Devemos fazer com alegria em nossos corações. Devemos também ser bondosas no nosso falar. E lá no livro de Provérbios, capítulo 31, verso 26, fala que a mulher de Provérbios fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. E o que significa aí falar com sabedoria? Um falar instruído de bondade. Meninas, é um falar que edifica. É um falar que se fundamenta na vontade de Deus, na palavra de Deus. É uma fala que restaura. É uma fala que promove restauração para aqueles que estão ouvindo, que mesmo corrigindo, ela ainda assim promove bondade. Precisamos ter cuidado também com o nosso tom de voz, porque muitas vezes não é o que nós falamos em si, mas a forma como nós falamos. E lá no livro de Provérbios diz que as palavras agradáveis são como o favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Meninas, será que as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente pessoas da nossa família, pessoas próximas, será que as nossas palavras têm promovido cura para essas almas? Porque sabemos que é bem mais fácil termos atitudes gentis ou palavras agradáveis com pessoas que estão distantes de nós. Mas geralmente quando são com os nossos pais, nossos maridos, nossos filhos, as palavras não promovem cura como deveriam. Meninas, a bondade é uma característica imprescindível na vida de uma mulher cristã, na vida de uma mulher piedosa que verdadeiramente ama ao Senhor. Sabemos que algumas mulheres
vão ter mais dificuldades que outras em ter aí essas palavras gentis, em ter aí esse tom de voz que Deus se agrada, mas a esperança do evangelho que nós temos, meninas, é que não existe essa frase, nasci assim, vou morrer assim. Cristo é o nosso padrão. E lá no livro de 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, vai nos dizer que, visto que com o seu divino poder, Cristo já nos deu tudo que precisamos aí para viver essa vida, para vivermos essas virtudes, né, de uma forma que agrada a Deus. Ainda no livro de 2 Pedro, agora no verso 5, vai dizer que nós devemos acrescentar virtudes à nossa fé, que nós devemos procurar desenvolver aí essas virtudes. E quando nós nos empenhamos, meninas, na busca aí do acréscimo, né, de virtudes como a bondade, a sabedoria e tantos outros, essas virtudes nos farão ser frutíferas e operantes em toda a nossa vida cristã. Que Deus possa estar nos abençoando em nome de Jesus.